Olha só, hoje nós vamos falar da nossa querida reserva de emergência. Se você não tem, fica aqui que eu vou te explicar hoje a necessidade de ter. E se você já tiver, continue aqui também que eu vou te explicar alguns erros que você provavelmente pode estar cometendo. Primeiramente, se você não tem reserva de emergência, é ideal que você tenha antes de começar a investir, até porque esse é o primeiro passo de todo mundo. Primeiro, o que é uma reserva de emergência? É uma reserva, como o próprio nome já diz, que deve conter todos os seus gastos durante os próximos 6 meses. Pelo menos 6 meses da sua vida tem que estar ali na reserva de emergência, que fique num lugar de fácil acesso, que você consiga pegar esse dinheiro com facilidade. Um erro bem comum que as pessoas fazem é comparar os seus gastos normais do mês para botar na sua reserva de emergência. Pessoal, numa reserva de emergência, como o próprio nome diz, vai emergência. Seus gastos comuns, geralmente você vai num bar, você vai no shopping, você vai fazer alguma coisa fora ali da sua rotina. Numa emergência, numa situação que você está desempregado, precisa pagar suas contas, você não vai ficar saindo adoidado, indo no shopping, no bar, naquele lugar, no outro. Você não vai ficar fazendo isso. Você vai nos lugares básicos que você precisa ir e pagar suas contas. Porque o ideal é que você comece a investir depois de ter montado sua reserva de emergência. Mas aí o pessoal vem e fala: "Ah, Lucas, eu só vou montar minha reserva de emergência daqui 4 anos. Como que eu vou começar a investir?" Mas é claro que você vai montar sua reserva de emergência daqui 4 anos. Você está botando todos os seus gastos no mês. Não é todos os seus gastos. São os gastos necessários e essenciais, os que você precisa pagar, não tem para onde fugir, não tem o que fazer, você tem que pagar. A reserva de emergência é composta por isso, coisas que você precisa obrigatoriamente pagar. Se você botar só os seus gastos essenciais, os gastos que você realmente tem que pagar e não só do seu lazer, você não vai demorar 4 anos para montar sua reserva, eu te garanto que é bem menos. Bom, vamos supor que vocês ganham 3 mil e vocês gastam 2 mil por mês. E o que sobra é 1.000, que é o valor que está aqui embaixo. Esse 1.000 que sobrou, no caso, são para as coisas que vocês fazem do gosto de vocês, independente do que seja, lazer, qualquer coisa que seja. Os 1.000 que sobraram, que está aqui, são o de lazer, você usa para o que você quiser. Para você montar sua reserva, você não vai botar esses 1.000 na conta. Não é 3.000 o valor que você recebe. O valor da sua reserva é o valor do seu gasto, que no caso seria de 2. Aí é só multiplicar, pessoal. Vocês lembram no início do vídeo que eu falei que uma reserva legal é constituída por 6 meses de despesa? Então, nesse caso, você ganha 3 mil, gasta 2, sobra 1.000. A sobra não entra nesse negócio, só as despesas. A despesa vai entrar na sua reserva. Então, é 2 multiplicado por 6, vai dar 12. Então, você precisa ter pelo menos 12 mil reais guardados aí. Se der alguma coisa ruim, você tem pelo menos 6 meses aí de despesas para você cobrir ali sem estar naquela correria. E se você for demitido, você vai conseguir, ter essa sanidade mental. Ah, mas eu ganho mais que 3 mil. Pessoal, só vocês ir modificando de acordo com a sua realidade. Ah, eu ganho 5 mil, gasto 4, sobra 1.000. Então suas despesas fixas são 4 mil reais. Então vocês pegam 4, multiplica por 6. 6, 12, 18, 24. Vocês precisam ter 24 mil. Ah, eu ganho 10 mil e gasto 5 mil, sobra 5, mas os seus gastos fixos são 5 mil, então vocês precisam ter 5 mil todo mês ali, em pelo menos 6 meses seguintes. No caso é 5 vezes 6, vai igualar 30, você precisa ter pelo menos, pode ser mais, 30 mil. E assim vai modificando de acordo com a sua realidade. Você precisa ter 6 meses das suas despesas. E eu não recomendo de maneira nenhuma, que você comece a investir sem ter feito essa reserva antes, pessoal. Porque vamos supor, você botou seu dinheiro lá numa ação, aí veio uma grande crise, você está desempregado, você tem que pagar as contas da sua casa, só que você não tem dinheiro guardado. O único dinheiro que você tem é o que você botou na ação. E aí, o que você vai fazer? Por conta da crise, a ação também baixou seu preço. Então, se você tiver que vender, você ainda vai pegar menos dinheiro do que quando você botou. E aí, o que você vai fazer? Você vai vender seu ativo ganhando menos dinheiro do que quando você botou só por conta de uma crise? Você precisa ter essa reserva para suportar crises e imprevistos sem mexer no seu patrimônio de ações, fundos imobiliários, etc. Você tem que ter uma parte ali na renda fixa, você tem que ser mais seguro. E outra, não é para você botar seu dinheiro em ação, fundo imobiliário ali como reserva, não. Fundo imobiliário e ação não é reserva, porque pode acontecer o que eu acabei de falar. Vir uma crise e você precisar vender desvalorizando.
Isso não é o ideal. O ideal na reserva é que você consiga pegar o dinheiro com facilidade e rapidez. Então é legal que ele vá para um Tesouro Selic, uma conta corrente, né, de um banco remunerado, alguma coisa do tipo. E quando eu falo conta corrente de um banco remunerado, é algum banco que renda CDI, alguma coisa do tipo. Nem aquele CDB que você bota e só consegue resgatar daqui 3 meses, não. Porque senão acaba que dá no mesmo, né, pessoal? Você vai botar o dinheiro lá, aconteceu um imprevisto amanhã, você só consegue sacar daqui 3 meses. Você se lascou. E uma dica que eu vejo poucas pessoas falando sobre, é ideal que você tenha pelo menos uma parte pequena, né, dependendo da sua realidade, uma parte da reserva em notas físicas mesmo, pessoal. Porque, cara, o dinheiro digital em si é um pouco como incógnita. Tudo bem que a gente tem um sistema facilitado, a gente tem um sistema que já é robusto no Brasil, mas mesmo assim é bom ficar ligado. O Pix está com estabilidade em todos os bancos. Não, independente do banco, seu Pix está instável, você não consegue fazer um Pix. Eu não consigo ir no banco sacar. Deu ruim em geral, alguma coisa aconteceu. Cara, você tá lascado também, você tem que ter nota física. E meu dinheiro que estava lá no Tesouro Direto? Vamos supor que aconteceu no sábado. Sábado o Tesouro Direto não funciona, só funciona de segunda a sexta. Você só consegue sacar em dias úteis. Se for acontecer algum imprevisto no sábado ou no domingo, você tá lascado também. Então é bom que você tenha pelo menos uma parte da sua reserva em nota. Deu ruim para mim no sábado, eu vou lá, pego minha nota, resolvo o meu problema. Segunda, eu vou e reponho. É só fazer a transferência do banco digital para a nota de novo e eu reponho o meu valor em nota. Como eu disse, é ideal que você tenha pelo menos um pouquinho de nota guardada aí para resolver teus BO que der. Mas pra que ter reserva? Eu moro com meus pais. O problema é seu. Pra que ter reserva? Eu sou funcionário público. O problema é seu. Pra que ter reserva? Eu sou empresário. O problema é seu. Cara, reserva de emergência é uma coisa que é indiscutível e inegociável. Você tem que ter, ponto final e acabou. Porque se acontecer algum imprevisto, você tá prevenido contra esse imprevisto. Tem uma frase bem legal que eu gosto muito. Imprevistos são sempre previsíveis. E isso é uma realidade, pessoal. A gente tem que se prevenir mesmo contra coisas que a gente acha que não vai acontecer. Porque o próprio nome já diz, reserva de emergência. É uma coisa emergencial, aconteceu do nada, você não estava preparado. Então, pelo menos, você tem que estar um pouco preparado para contra-atacar com isso. Resumidamente, o que eu quis dizer, independente do que você é, da sua profissão, do quanto você ganha, você tem que ter essa reserva. Independente se você ganha 1.400, que é o salário mínimo, ou se você ganha 30 mil no mês. Independente, isso é uma coisa que é universal. Qualquer pessoa tem que ter. Aí que tá o ponto. Algumas pessoas têm 6 meses, algumas pessoas têm 12 meses. Tem pessoas que eu já conheci que têm até 2 anos de reserva de emergência, pessoal. Isso vai muito de gosto, né? Quando você se previne ali em cada caso. Mas o mínimo recomendado, ideal, é 6 meses. Nos exemplos, eu citei se você for empresário, o problema é seu também. E realmente, o problema é seu, você tem que ter a reserva. Só que se você for empresário, eu recomendo que você tenha até mais do que 6 meses. Você sendo empresário, eu recomendo o mínimo ali uns 12 meses, né? 1 ano. Porque pode ser que sua empresa tenha algum problema judicial, algum problema de estoque, fornecedor, diversas coisas que podem acontecer com uma empresa e ela precisar de dinheiro seu, você tirar do seu bolso para injetar ali na empresa para ela não terminar de quebrar. Porque tem períodos que a gente passa que são mais difíceis. Então a gente vai precisar desse aporte, né? Tirar do seu bolso para botar na sua empresa para ela não terminar de quebrar. Então é ideal que você tenha pelo menos 1 ano aí reservado nessa emergência.